Deus os abençoe, mais uma oportunidade que Deus nos concede aqui de falar das Escrituras, compartilhar sobre a Palavra de Deus. Desde já nós agradecemos cada um de vocês que tem tirado do seu tempo para compartilhar, para se alimentar disso que Deus tem nos dado, né? O Evangelho do Filho do Homem, Evangelho este que transforma as nossas vidas, que vai de encontro às nossas almas e que sim, tem poder para nos transformar por completo, né? Hoje, dando aqui continuidade, falar do corpo palavra do Filho do Homem, nós, com a ajuda de Deus, desejamos meditar sobre isso. Então a leitura base aqui está em João capítulo 6, alguns versículos aqui deste capítulo 6 de João, onde Jesus estava tendo ali um diálogo, né, com aqueles fariseus, com aqueles religiosos do seu dia. E é um texto muito rico, mas vamos tomar aqui apenas uma parte para dar início. Então, nos versículos 47 em diante, Jesus, respondendo ali aquelas pessoas, disse: em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber do meu sangue tem vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Não garantiu que eles tivessem essa vida eterna. E aquele maná que eles comeram foi através do profeta Moisés. Ou seja, Moisés sendo o profeta do primeiro êxodo, nós hoje vivendo esse terceiro êxodo, e muitas pessoas também comendo deste maná este que tem vindo através deste profeta semelhante a Moisés, que Deus tem levantado nos nossos dias, mas que não garante que tenha esta vida eterna. Por quê? Quero chamar a atenção dos ouvintes para o corpo palavra do Filho do Homem. Quando Jesus chegou neste momento de seu ministério, para apresentar às pessoas o alimento do dia, o alimento da hora, o alimento que realmente colocaria aquelas pessoas, que introduziria aquelas almas no reino de Deus, a vida eterna, num lugar onde eles achavam que as suas religiões estavam os garantindo, eles rejeitaram. E tinham o profeta Moisés, e os seus pais comeram do maná no deserto, como eles estavam aqui citando para Jesus. E não é diferente da realidade dos nossos dias. Muitas pessoas comendo deste maná, desta mensagem, mas perecendo. Por quê? Porque quando este mesmo profeta, o qual nós vamos ver que o Filho do Homem se manifestou através deste sétimo anjo também nos nossos dias, quando chegou essa parte, as pessoas rejeitaram. Quando chegou este momento de comer da carne, desta palavra do Filho do Homem, as pessoas não quiseram, as pessoas não estão querendo. Então hoje também não está sendo diferente.
Porque quando nós lemos aqui este texto de João 6, nós vemos o quanto as pessoas, elas rejeitaram, os próprios obreiros de Jesus ali, aqueles 70, foram embora, quando chegou nesse momento. E nós estamos bem nesse momento, nesse estreitamento da pirâmide. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer deste pão viverá para sempre. Essas verdades disse Jesus enquanto ensinava na sinagoga lá em Cafarnaum. Então, o ministério de Jesus chegou no momento de ensinamento, chegou no momento em que não era só mais cura, não era só mais multiplicação de pães, não era só mais discernimento, mas agora era ensinamento. Não é semelhante ao momento que estamos vivendo? Nós nunca tivemos tanto ensinamento da palavra como nós estamos tendo hoje. Mas veja o motivo deste ensinamento. Mas veja o objetivo desse ensinamento, procurando levar o povo a alimentar do corpo palavra do Filho do Homem. Agora, é uma pequena quantidade de pessoas que chegam a este ponto. E isso está muito ligado, se tratando de sétima era, se tratando dos dias que estamos vivendo, está sem dúvida relacionado com aqueles que vão alcançar essa transformação de corpos, esses que estão vivos. Está completamente relacionado com esses que vão alcançar o arrebatamento. Então, este é o nosso texto base aqui para seguirmos nesta meditação de hoje. Uma breve oração. Pai Celestial, nós rogamos as Tuas infinitas misericórdias, a Tua graça, mais uma vez, que possa, Senhor, Teu Espírito Santo trazer através da inspiração, através, meu Deus, do nosso ensinador de justiça, o Teu Espírito Santo, nos guiar em toda a Tua verdade, Pai. Que nós possamos, eu possa sair de cena e o Senhor tomar o total controle, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, uma grande realidade que nós estamos vivendo quando nós olhamos para esse momento que o Evangelho, que a palavra está nos guiando, está nos conduzindo exatamente para se alimentar do Filho do Homem, se alimentar de Deus em carne. Por quê? É um pensamento muito simples. Todos nós, não precisa de ser um nutricionista para saber disso. Nós, a nossa saúde, a nossa imunidade, aquilo que o nosso físico se tratando de nutrientes, se tratando de ser saudável ou não, está muito ligado, muito dependente do que nos alimentamos, né? Existe até uma frase que você é o que se alimenta. E também no espiritual não é diferente. Se nós observamos, se nós analisamos uma criança para crescer saudável, para ter ali todos as substâncias e vitaminas necessárias para o natural, enfim, ela precisa bem no nosso espiritual, não nós, mas Jesus, né, através das escrituras sagradas, é necessário nascer de novo. Sim, necessário nascer de novo. Mas o nascimento é um passo, precisa um crescimento, é preciso chegar à estatura do varão perfeito, como o profeta e a Bíblia, né, ele usando a própria Bíblia
a segunda carta de Pedro, mostrando as virtudes da estatura do varão perfeito. O profeta vem e prega sobre isso. E não só prega, o profeta com a sua vida, com sua vida, ele nos mostra isso. Ele nos dá este exemplo, né? Então, nós observamos que para chegar a essa estatura é necessário um tipo de alimento. Para nascer, depois do nascimento, a criança ela se alimenta do leite, como Paulo nos mostra lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6. Nós fomos criança, nós nascemos. Agora, nós precisamos atingir uma maturidade, precisamos atingir uma adoção, filhos adotados, e isso se trata de filhos adultos. Então, se nós nos alimentasse somente de leite a vida inteira, com certeza nós não adquiríamos estes nutrientes necessários, essas vitaminas necessárias. E por que estou falando isso? Porque no espiritual, se nós estamos almejando transformação de corpos, arrebatamento, essa posição no corpo de Cristo, então a nossa alimentação precisa de ser do alimento da hora. Como Jesus disse em São João capítulo 6, vossos pais comeram do maná e estão mortos. Jesus falou no presente, estão mortos. Que morte é essa que Jesus estava falando? A morte espiritual, esse afastamento eterno de Deus. Agora, nós, hoje, não desejamos estar na presença de Deus, não desejamos estar com Ele, porque somente em lugares celestiais, em Cristo Jesus, como Paulo fala, é que nós encontraremos vida, é que nós encontraremos este poder para transformar. E para isso, é necessário então este alimento que nos transforma, este alimento que nos proporciona esse crescimento, este alimento que nos proporciona essa substância, como o profeta pregou, fé é a substância. Como alcançaremos essa fé, essa substância? Nos alimentando desta palavra feita carne nos nossos dias. Então, sobre isso que nós vamos discorrer. Porque, como os irmãos têm observado, eu vim falando do quadro natural, de como Israel estava sendo guiado por Deus, aquele lado leste, aquele local literal, onde Deus veio a eles, onde Deus se manifestou a eles e trouxe ressurreição. E isso nós fomos caminhando, vendo também no espiritual este quadro, vendo sobre esta relação do sétimo anjo com a descida deste anjo forte, com este alarido, esta mensagem que desperta. Agora, uma vez que esta mensagem nos despertou, então nós vamos nos alimentar desta mensagem, então nós vamos alimentar deste alimento da hora. Então, para a primeira citação aqui, obra é fé expressada, 26 de novembro de 65, no 118. Jesus expressou isto claramente quando disse: nenhum homem pode vir a mim senão meu Pai o trouxer e me revelar a ele primeiro. Vocês devem ler isso, São João capítulo 6, está aqui neste texto que nós lemos também. Como eu disse, é um texto muito rico, mas vou me ater aqui em algumas partes. Eles não souberam quem era ele. Pensaram que ele simplesmente era um homem comum, tal como fazem as pessoas hoje. Eles pensaram que ele era algum profeta e ele era o profeta. Ele era um homem comum, porém ali havia mais que isso. Então, vamos aqui nos ater a alguns pontos. Muitos daqueles religiosos não conseguiram crer em Jesus como o Filho de Deus
porque ele veio da forma de filho do homem, Deus profeta. E o profeta aqui, William Branham, chamando a atenção que tal como fazem as pessoas hoje, e esse hoje não só nos dias do irmão Branham, enquanto ele estava vivo, mas hoje também, mesmo depois de sua morte ali, hoje também as pessoas não conseguem crer, não conseguem ver Deus se manifestando dessa forma. Por quê? É muito fácil, todos esperam ali a vinda de Jesus, Apocalipse capítulo 1, verso 7, todos os olhos vendo, todos os joelhos se dobrando, todas as línguas confessando. É muito fácil todo mundo ver isso aí. Público, literal, todo mundo vendo, ao público. Agora, o difícil é crer em Jesus, receber Jesus, ele vindo escondido numa carne profética. Ele vindo escondido em um pregador, em um simples homem que não está aí nas referências renomadas dos nossos dias. O difícil está aí, porque os fariseus, os religiosos daqueles dias, eles tropeçaram muito nisso. Então, ele era um homem comum para as pessoas que estavam ali olhando para aquele ser humano ali. Jesus era um homem comum, porém havia mais que isso. O poder de Deus para transformar, de 11 de setembro de 65. Alguns parágrafos aqui desta mensagem, a partir do 226. Deixe-me interromper isto um momento, só um minuto, para dissolver isto de sua mente. Veja, exatamente como você estava em seu pai no princípio, uma semente, germe, você sabia disto, cada um de vocês? Você estava também naquele tataravô, você sabia disto? Olha que explicação que o profeta vai trazer aqui. Leia no livro de Hebreus, onde encontramos que Levi pagou dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão, 4 gerações antes dele, quando Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Isto foi em conta a seu tataraneto antes dele, e ele estava então nos lombos de Abraão. Aí está você, vê? Agora, estava nos lombos de seu pai, mas seu pai não pôde ter nenhum companheirismo com você até que você se transformou em um corpo de carne. Meu filho ali estava em mim. Eu queria um filho, mas ele estava em mim, então, vem? Ele estava em mim, mas através do matrimônio, ele se transformou em um homem como eu, e então ele ficou como eu. E você fica como seus pais, porque estava em você para começar. Agora, se somos os filhos de Deus, seus atributos, você é um atributo do seu pai, não de sua mãe. Seu pai, a semente está no pai, vê? Agora, a sua mãe foi uma incubadora que te carregou a semente do seu pai. E a terra, em carne, é também a incubadora que carrega a semente de Deus. Exatamente, não o mundo. Quão grande é o mundo? É como é grande o Deus que o fez. Agora, se você é um filho e filha de Deus, então você estava em Deus no princípio. Você era seu atributo. Se você não estava ali, então você nunca esteve ou nunca estará. Agora você pode ter companheirismo com ele. Você não podia lá atrás, porque você era simplesmente uma palavra nele, uma semente. Mas agora ele tem te manifestado. E agora ele quer que você tenha companheirismo com ele. Então ele desceu, foi feito carne, para que então ele pudesse ter um companheirismo perfeito contigo. Vê o companheirismo perfeito? Aqueles profundos mistérios de Deus, quão maravilhosos. Deus não podia ter companheirismo no Espírito. Então Deus se tornou homem conosco. Jesus Cristo era Deus, Ele mesmo, manifestado, porque Ele era um filho que foi gerado, mas era simplesmente um tabernáculo para ele viver. Nenhum homem já viu a Deus alguma vez,
mas o único gerado do Pai o declarou. Deus construiu uma casa para si próprio, um corpo para viver, descer para que você pudesse tocá-lo. 1 Timóteo 3,36. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, visto dos anjos, crido, recebido acima no céu. Você sendo carne e ele sendo carne. Então você pode ter companheirismo um com o outro, porque ele era o atributo do amor de Deus. Deus é amor, é isto certo? E Jesus era o amor do atributo de Deus. E quando o atributo do amor foi mostrado, aquilo que era Deus, ele mesmo, todos os atributos que estavam nele, vieram a ele. Tudo que o Pai tem me dado virá a mim. Claro, eles tinham que ser predestinados. Se não é, você não estará ali. Isto é tudo. Então é um quadro muito bonito, o profeta mostrando aqui de uma maneira especial os pensamentos de Deus, os atributos de Deus, a intenção de Deus de ter companheirismo conosco, como ele fez isso através de Jesus e como também nos nossos dias a maneira, a forma de nós expressarmos a palavra, de nós termos este companheirismo com Deus, agora com Jesus Cristo, a palavra se manifestando em carne novamente, cumprindo este grande objetivo de Deus de ter companheirismo conosco, em carne. E isto é maravilhoso, isto é maravilhoso. Então vamos seguindo. Em Lucas 24, alguns versículos aqui, esta é aquela passagem daqueles dois discípulos no caminho de Emaús, né? Logo após aqueles acontecimentos da morte de Jesus, o assunto era aquele, né? Com certeza, no meio da igreja, o lamento, e Jesus ressuscita, né? Ali no terceiro dia, e tem essa aparição para esses dois discípulos. E um detalhe que eu quero chamar a atenção aqui, dentro deste quadro aqui, de Lucas 24, é que após Jesus, ali encontrar com eles, ter ali um diálogo, fazer que ia seguir, e eles convidam Jesus para entrar com eles em sua casa. Após Jesus partir o pão, vou ler aqui, verso 29, 30 e 31. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe, fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. É muito interessante esse detalhe, irmãos. Estava já no entardecer. O dia já está chegando ao fim. É completamente semelhante ao dia que estamos vivendo. Entardecer, trevas, chegando ao fim, a era... claro, cronologicamente está seguindo, mas como o profeta nos advertiu, acabou o tempo. Apocalipse 10:1, o anjo forte jurou, Cristo jurou que não haveria mais demora, não haveria mais tempo. O profeta pregou, eu indicio, eu acuso essa geração, as pessoas já completamente incrédulas a tudo que Deus tem feito, a todo tipo de sinal e advertência que tem sido dada. Nós estamos vendo o Evangelho voltando, fazendo o seu percurso de volta ao Oriente, aos judeus. Então está completamente aqui. Veja que interessante. Fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram,
Ele, contudo, desapareceu diante deles. Veja que interessante, após Jesus partir o pão, e o pão, isso aqui é um tipo da palavra. O que nós lemos lá em João capítulo 6? Jesus falando que Ele é o pão vivo que desceu do céu, que eles tinham que comer deste pão. Agora olha, após Jesus partir o pão, os seus olhos abriram e reconheceram. Ou seja, a revelação deles foi alinhada para o momento, para o dia. Eles reconheceram, como o profeta pregou, o seu dia e a sua mensagem. Eles reconheceram Jesus Cristo ressurreto. E que Deus possa partir este pão para nós, para que os nossos olhos espirituais possam se abrir e essa cortina, este véu, possa ser tirado dos nossos olhos e nós enxergarmos estas coisas de Deus, isso que Deus tem feito, o que Deus tem nos mostrado. Então, após partir o pão, após este ensinamento que estava trazendo exatamente a palavra do dia, esta palavra feita carne. Porque se nós voltamos lá num tipo perfeito que aponta para nós, que foi Abraão, uma escritura que o profeta usou centenas de vezes, Gênesis 18, para pregar sobre a manifestação do Filho do Homem, para mostrar a manifestação do Filho do Homem nos nossos dias. Quando Abraão recebeu Deus em carne, que Abraão foi correndo ali e ordenou para preparar, né, ali o bolo, a carne ali, o bezerro cevado, fez toda aquela preparação. Após Abraão receber a visita de Deus em carne, o que aconteceu na vida de Abraão? Transformação de corpos. O filho veio, o filho prometido, Isaque, um tipo do nosso arrebatamento, e não é o que nós desejamos alcançar? E o que traz essa transformação? É a palavra feita carne. E nos nossos dias, assim como Abraão recebeu a palavra feita carne, e ele reconheceu, ele estava ali em expectativa, estava atento aos sinais, estava observando. Quando Deus veio, ele já tinha ouvido a voz de Deus, já tinha tido experiências. Quando Deus veio, ele reconheceu. Quando Deus apareceu para ele, ele reconheceu. E nos nossos dias, Deus tem aparecido novamente, através de um profeta. Agora, nós vamos ver aqui no decorrer que não só através do profeta, através da noiva, através destes indivíduos que têm reconhecido, Deus tem se feito carne novamente. Agora, é claro, isso não vai ser manchete de jornal, isso não vai ser algo que vai estar aí em evidência. Está acontecendo em simplicidade, está acontecendo em oculto, mas está acontecendo. Nós não podemos nunca esquecer que o rapto aqui, essa segunda vinda, é secreta. Então, esses eventos que acontecem aqui não vão ser coisas que vão chamar a atenção de multidões. Quando Jesus chegou nessa etapa do ministério, que é chamada a terceira puxada, a terceira etapa, que também aconteceu no ministério do profeta, e também nós chegamos nesse ponto. Não é todo mundo que quer, não é todo mundo que quer alimentar deste alimento. Mas nós precisamos saber que é o alimento que traz a transformação. Como no natural, às vezes estamos doentes e justamente o remédio que vai nos curar é aquele mais ruim para o nosso paladar. Mas se queremos ser curados, nós vamos e tomamos aquele remédio. Oséias capítulo 6, no verso 1.
conheçamos e prossigamos firmemente adorando e conhecendo Jeová, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Então vamos prosseguindo, como diz as Escrituras. Na mensagem Senhores, queríamos ver a Jesus de 61, parágrafo 37. Ou página 37 aqui. E Deus, nós estamos tão felizes de ver que Ele está vindicado em cada partícula disto, para mostrar que Ele é Deus, Ele cumpre a sua palavra. A grande coluna de fogo está ainda entre nós. Os grandes sinais e maravilhas que Ele prometeu ainda estão acontecendo. Ó Deus, estamos tão felizes por isso hoje à noite, que o propósito que o trouxe para a terra, que nós temos direito de possuir seu Espírito em nossas vidas, que dá-nos vida eterna. Sua palavra feita carne em nosso próprio ser. E aí o profeta vai seguindo aqui essa oração. Mais uma citação. Porque tiveram de ser pastores? De 64, no parágrafo 67. Ele prometeu a mesma coisa neste dia. Eu penso se nós poderíamos reconhecer. Os orgulhosos e sábios nunca receberam tal coisa como essa. E eles creram que se havia tal coisa como o Messias sobre a terra, certamente teria que vir às suas denominações. Tinha que ser seu grupo que o receberia ou não estava correto. E não é diferente hoje, né? Nós podemos notar grandes grupos da mensagem nos nossos dias que rejeitaram a vinda do Filho do Homem, que rejeitaram este ministério que Deus está operando nos nossos dias. Porque, como o profeta está dizendo, aconteceu isso na primeira vinda do Messias. Se tivesse que o Messias está na terra, certamente teria que ir às suas denominações, teria que ser seu grupo que o receberia. Ah, se essa mensagem não veio do grupo A, B ou C, então não é verdade. Mas, meu irmão, as Escrituras não está na mensagem do profeta? Quer dizer que o pastor A, B ou C, que a igreja A, B ou C é maior do que a Bíblia? É maior do que a mensagem? Porque a mensagem nada mais, nada menos do que revela as Escrituras, que fala das Escrituras. Então, as pessoas se sentiram maiores do que o que Jesus falou, do que o que as Escrituras relataram, prometeram, como foi nos dias de Jesus. Os fariseus, os saduceus eram maiores do que a palavra de Deus. Rejeitaram e, claro, influenciaram o povo também a rejeitar. Agora, simplesmente pense bastante forte. Simplesmente pense bastante forte. Deu um probleminha aqui. Só um probleminha aqui na minha tela. Se não é seu grupo, então, note, se deram conta, então, Deus nunca escolheu a nenhum dentre seu grupo, porém, Ele escolheu aquele que não estava ligado com nenhuma dessas coisas. Porque um grupo dizia, vê o que fizemos nós, e hoje em dia eles fariam o mesmo. Mas Deus escolhe os nada. Veja que interessante. Se Deus tivesse escolhido o grupo A, B ou C, como está dizendo o profeta aqui, então eles iriam se achar, iriam se orgulhar daquilo, né? Já se achavam grandes,
Se Deus tivesse vindo pela denominação lá dos fariseus, então eles se achariam mais ainda, se achariam os tais. E hoje não é diferente, são as palavras do profeta. Aí nós temos as grandes igrejas hoje, os grandes ministérios, que se acham os tais, que se acham os percussores da mensagem no Brasil, que se acham os que divulgaram a mensagem. Claro, tiveram suas contribuições, mas uma coisa que cada um de nós temos que entender, e qualquer ministro, qualquer homem que se acha o mais importante de todos, que qualquer um de nós somos apenas instrumentos. Se não fosse pelo fulano ou pelo beltano, Deus ia usar outro. Como quando, na entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, aquelas pessoas cantando Hosana, Hosana nas alturas, Jesus montado num jumentinho, e aqueles homens, aqueles contra Jesus ali, falando para pedir aquela multidão para se calar e tal, e Jesus disse, se eles calarem, as pedras clamarão. Então, se eu não quisesse fazer, Deus levantaria outro. Se não fosse o fulano ou ciclano que tivesse feito, Deus levantaria outro. A obra seria feita de alguma forma. O eleito seria alcançado de alguma forma. Mas os homens têm que se vangloriar pelo que fizeram. E aí o profeta está dizendo aqui, mas Deus escolhe os nada. Aí Deus pega o Gideão lá, que se achava o menor, que se achava o mais insignificante, que com certeza nem passava pela cabeça dele de ser o líder ali, o responsável por conduzir aqueles 300 para aquela batalha que Deus venceu para eles. Deus pega um Davi, estava lá no meio do pasto lá com as ovelhas, o máximo que fazia ali era levar uma marmita, quem sabe, para seus irmãos ali. Deus vai usando esses homens, os nada, os insignificantes, como o profeta está dizendo. E por isso é que ele escolheu os pastores. Os pastores estavam completamente em casa, com o cordeiro, Deus no meio deles, sua palavra feita carne entre eles. Os orgulhosos e sábios não reconheceram, lhes passou por alto. É uma grande realidade nos nossos dias. E aqui essa escritura de Lucas 17, 37, também Mateus 24, a partir do verso 27, onde a Bíblia está falando aqui em Mateus, pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Em Lucas 17, 37, nesta tradução, que é uma tradução que eu gosto, que diz assim, diante disso, lhe indagaram, onde se dará tudo isso? Que é o mesmo contexto de Mateus 24, Lucas 17, Jesus falando da vinda do Filho do Homem. Onde se dará tudo isso, Senhor? Advertiu-lhes o Senhor, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. As águias dos nossos dias estão se ajuntando para se alimentar da palavra feita carne, do corpo palavra do Filho do Homem. Por que sou contra a religião organizada? De 1962, a partir do parágrafo, vou ler aqui alguns parágrafos, 75, 139. Nicodemos sabia que ele conhecia acerca da vida, porém nunca soube que ele era a vida eterna, e que esse era o homem com o qual ele estava falando, o mensageiro, a luz do dia, a luz do mundo, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ele foi enviado para os seus, e os seus não o receberam. Porque eles estavam tão organizados, estabelecidos com lavagem de jarros e panelas e tradições, que eles falharam em ver a palavra feita carne.
nascido de novo, do alto. Então estamos ativos nas coisas do alto. E porque sua vida está em nós, que é a sua palavra vindicada, a própria palavra, o Espírito que está em você é a palavra feita carne em você. O Espírito cuida da palavra e está ativo em vindicar a palavra. Isso aqui é tremendo. Por que Nicodemos não pôde compreender as coisas do alto? Jesus não pôde nem falar com ele das coisas do alto. Jesus foi ter um diálogo com ele ali natural, ele já não compreendeu, sendo um mestre, dos seus dias. Sem novo nascimento, como Jesus disse para ele. E o profeta está nos explicando. Por que as pessoas hoje não conseguem compreender estes assuntos escriturísticos e levam para um extremo, levam para o outro? Vira uma confusão entre os grupos da mensagem, se desfaz amizades, se desfazem relacionamentos entre irmãos, porque não são nascidos de novo, não podem compreender esta linguagem, não podem compreender as coisas do alto, não têm o batismo do Espírito Santo, para que, como o profeta está dizendo aqui, o Espírito Santo, palavra, o Espírito que está em você, a palavra feita carne, o Espírito cuida da palavra e está ativo em vindicar a palavra, em trazer a revelação da palavra do dia, em vindicar esta palavra do dia. Então esta águia, ela não vai se assustar com este alimento, não vai engasgar com este alimento, porque ela foi feita para comer carne fresca. Porque ela foi feita, projetada para voar nestas alturas. E por isso eu fiz questão de ler esta citação, onde o profeta está explicando sobre os atributos de Deus, nesta mensagem, o poder de Deus para transformar, de como no natural o filho já estava nos lombos do tataravô, e para que o pai pudesse conhecer o seu filho, então ele precisava se manifestar em carne. Por isso eu vim nessa citação, porque quando nós chegamos agora, para que nós possamos reconhecer a nossa filiação, reconhecer esta palavra feita carne hoje em nossas vidas, se não tiver esse Espírito Santo aqui para vindicar esta palavra, então isso não será possível. E assim nós vamos entendendo o porquê de muitas coisas. Mensagem ao Nascer do Sol, de 1965, parágrafo 107. Para que você saiba, Jesus disse aos apóstolos e a Pedro, depois que ele teve a revelação de quem era o Senhor e havia dito, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus o tem revelado. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a ti te dou as chaves, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa é a revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do Filho, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Foi feita a carne através do noivo, Jesus. O profeta está afirmando que também é carne hoje por meio da noiva. Foi uma demonstração através do profeta, o noivo nele, e agora isso precisa estar em nós. Essa palavra feita carne em nós. Porque é um quadro perfeito, irmãos. Na ressurreição de Jesus, Mateus capítulo 28, João capítulo... agora me falha a memória, qual capítulo de João que está, não vou citar para mim não errar. Mas Mateus capítulo 28, que retrata a ressurreição de Jesus,
também. O Espírito Santo veio vivificar o corpo de Jesus. Cada membro que fazia parte do corpo de Jesus foi vivificado, foi ressuscitado. E hoje não será diferente. Cada membro deste corpo de Cristo, cada membro que é hoje esta palavra feita carne, que forma este corpo da noiva, é que será levado por Cristo, é que será vivificado pelo Espírito Santo, que está sendo vivificado pelo Espírito Santo. Então, mas eu faço parte da igreja, do ministério, do tabernáculo. Não é isso que será vivificado. Não é isso que será levado no arrebatamento. O que será levado no arrebatamento é o corpo palavra. Porque assim como o Espírito Santo foi e vivificou o corpo de Jesus, que era o corpo palavra na primeira vinda, o profeta está nos afirmando aqui, está nos mostrando. É claro que, através da inspiração do Espírito Santo, nós vamos buscando aqui os detalhes, vamos vendo as minúcias, extraindo do texto. É o que será arrebatado hoje. Cada indivíduo que é a palavra feita carne dos nossos dias é o que será arrebatado, é o que será levado, porque é parte dele. Voltando ali na citação, o poder de Deus para transformar. Se nós somos esses atributos de Deus, esses filhos e filhas de Deus, então nós carregamos essa semente, então nós carregamos esse germe de vida da palavra que foi falada. E aí nós produziremos conforme a nossa espécie. Como foi dito lá no Gênesis, que cada semente produza conforme a sua espécie. Então, irmãos, nós, como ainda estamos nesse corpo, nesse estado natural aqui, às vezes nós nos surpreendemos com as pessoas. Em ver como as pessoas estão agindo diante das coisas que temos ouvido, em ver como as pessoas estão agindo diante dos ensinamentos que temos recebido, diante das infalíveis promessas do Deus vivo, dos sinais de tudo que tem acontecido. Mas nós não deveríamos nos surpreender, nos assustar muito, não. Porque cada um está produzindo conforme a sua espécie. É claro, nós ficamos muitas vezes tristes, muitas vezes desesperados, mas é conforme a espécie. E o profeta traz aquele esclarecimento maravilhoso que este corpo é um pedaço da terra que foi colocada essa semente e agora está manifestando. E uns produzirão denominação que está globalizado, que está generalizado, todo tipo de coisa, exceto o corpo, palavra do Filho do Homem. 3 classes de crente, de 1963, parágrafo 113. Preste atenção. Assim Natanael era um crente, e quando ele viu a palavra feita carne, vindicou que ele era um crente. Ele disse: Tu és Rabi, tu és o Cristo, tu és o Rei de Israel. Ele creu. Ele creu na palavra feita carne dos seus dias, que era Jesus sendo manifestado para ele. Ele identificou e creu naquela palavra. E claro, produziu frutos. A Fé Perfeita, de 1963, parágrafo 114 e 129. Pense, assim é a palavra de Deus, discerne a intenção do coração, as intenções do coração. A palavra feita carne, aleluia, a palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais, escriturísticos, tudo perfeito. Observe, capte isso,
para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. Então, irmãos, essa palavra feita carne é a que traz a fé perfeita para o arrebatamento. Por isso, eu li João capítulo 6, porque Jesus estava mostrando o alimento que os pais daqueles religiosos daquele dia comeram, não era ainda o alimento para os introduzir, para eles tomar posse da terra prometida. Leia Josué capítulo 5, principalmente mais para o final do capítulo 5, a Bíblia mencionando ali aquela comemoração de Páscoa. E depois, a Bíblia fala que eles comeram pela última vez do maná. No dia seguinte, já começaram a comer dos frutos da terra. Veja, irmãos, a Bíblia é perfeita. E a partir daquele alimento, final do capítulo 5, ali de Josué, capítulo 6, Josué encontra com um anjo, que era o próprio Deus em carne. Uma teofania de Deus, Deus se manifestando daquela forma, aquele anjo com aquela espada. Olha que chave que o profeta está nos dando aqui. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto. Então, se você é daqueles que estão interessados no rapto, esse é o alimento, todo esse pacote, né? A palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escriturísticos. Tudo perfeito para trazer vocês a uma fé perfeita, para um rapto perfeito. Veja o avanço desta igreja nas coisas que cremos. Veja o avanço das pessoas e como estão prontas para tomar a espada e sair à frente da batalha e dizer: eu te desafio, Satanás. Tu já não podes fazer com que não creia. Por que fazemos estas coisas? Para que as pessoas cheguem a crer. É a palavra. É para mostrar que estou lhes pregando a verdade. A palavra é a palavra feita carne em você. A palavra vivificada em você e em mim. Então não ficou só vivificada, manifestada no profeta. Agora é em você e em mim. Para que nós sejamos transformados. Ou nossos irmãos que já partiram, sejam ressuscitados. Mensagem Influência de 63, parágrafo 114. Deus pode dispensar você, Ele pode dispensar a mim, porém nós não podemos dispensá-lo, que eu estava falando anteriormente. O sujeito, o homem pensar que porque ele expandiu seu ministério com várias igrejas, com vários ministros que foram levantados, com várias almas que foram alcançadas, aí o profeta falando aqui, Deus pode dispensar você, Ele pode dispensar a mim, porém nós não podemos dispensá-lo. Nós temos que tê-lo, pois Ele é vida, e Ele somente. Não conhecer seu livro, não conhecer isto, ou conhecer aquilo, ou conhecer o credo, porém conhecer a Ele. É Ele é vida. Conhecê-lo como a pessoa. É um relacionamento íntimo, próximo com Deus. Cristo em você, a palavra feita carne em você. Como eu estava mencionando no programa anterior, citando Mateus capítulo 7, versos 22, 23. Senhor, Senhor, fizemos isto e aquilo em teu nome. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então veja o detalhe. É conhecê-lo como a pessoa, Cristo em você.
E aí eu li Apocalipse 10 também, o anjo forte descendo. E mencionei, durante o percurso da vida do irmão Brana, ouviu voz, redemoinho, viu o anjo, mas chegou o momento, podemos mencionar aqui a mensagem, o 7º selo, em que o profeta menciona a experiência ali da espada do rei na mão dele. A voz estava vindo de dentro dele, a voz estava no seu interior, não era mais algo vindo ali de um anjo que estava vendo algo externo, já estava interno, aquilo tinha fundido no profeta, a palavra feita carne. E é o que precisa acontecer conosco, esse conhecer a palavra, essa intimidade. Porque eu já li aqui várias citações do profeta falando. Nós hoje, né, a noiva de hoje, esses indivíduos sendo essa palavra feita carne, essa palavra sendo manifestada. Nos dias de Jesus, Jesus citou as Escrituras, né, dos profetas, mas o que foi a palavra do dia não foi só Jesus citar aquelas Escrituras, foi quando Jesus estava mostrando, através da vida dele, o cumprimento das Escrituras. E nós temos Escrituras a serem cumpridas nos nossos dias. E o que mostra a Bíblia, a palavra de Deus sendo vivificada nos nossos dias, não é só pegar essas Escrituras e citar essas Escrituras e conhecer essas Escrituras, porque a Bíblia está na mão de todos, todos têm acesso. Temos aí as milhares de denominações, mas quais são os indivíduos que estão alimentando do corpo palavra do Filho do Homem? E através desse alimentar do corpo palavra, estão se tornando a palavra feita carne. Quais? Porque o que nós estamos vendo nas igrejas da mensagem é as pessoas se tornando tabernaclianos. Como nas denominações. O da denominação A quer converter uma pessoa àquela denominação e não a Jesus Cristo. Então, como o profeta está dizendo, Cristo em você, a palavra feita carne em você, aquilo é conhecê-lo. Não é os anos de mensagem, o conhecer todos os mistérios. Agora isso precisa estar em você. Você e ele se tornaram um, como eu disse na última noite, em o super sinal. Ele tem que entrar em você. Deus e o homem devem ser um. Este é o ponto. Cristianismo contra idolatria de 1961, parágrafo 129. Nós somos feitos participantes de sua santidade. Nós, em sua imagem, nós somos imagens viventes de um Deus vivo, e assim somos mortos a nós mesmos e ressuscitados com Ele. Agora escutem bem isto. É sua palavra feita carne novamente em nós. É bonito, irmão, olhar para as experiências do profeta, olhar para tudo que aconteceu na vida dele. Agora, nós temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa parte a ser feita. Eu estou lendo várias citações aqui do profeta chamando a atenção. A palavra feita carne novamente em nós. E aí vem o detalhe que eu posso tomar aqui de Apocalipse 10, do 8 a 11. A palavra, né? Está aqui, nosso ministério, a nossa parte que deve ser executada.
Então, Apocalipse 10, verso 8 ao 11. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. E em seguida me aproximei do anjo, lhe roguei que me desse o livrinho. Ao que ele me declarou: pega-o e come-o, e ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. É doce, né, irmão, na boca. Confessarmos, somos cristãos dessa mensagem, confessarmos que somos a noiva de Jesus Cristo, que estamos aguardando este arrebatamento, que somos os que serão arrebatados. Isso é doce demais. Isso é maravilhoso. Saber destes mistérios. Tudo que tem sido ensinado nestes últimos dias que estamos vivendo. Agora, quando chega no ventre, agora colocar isso em prática, manifestar esta palavra feita carne, é que é o amargo. Quando a palavra vem e começa a nos posicionar, a nos alinhar ao que devemos fazer, aí a coisa fica amarga. Quando Jesus vem e diz: quem não beber do meu sangue e comer da minha carne, aí a coisa apertou. Aí não teve mais tapinha nas costas. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. De fato, ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Quem é esse aqui? João? Tipo de quem? Da noiva? Ele disse para João: pega-o. Ele não deu o livro na mão do João, não, irmão. Está escrito aqui, lê a sua Bíblia. Está escrito aqui, eu estou lendo do jeito que está escrito. Ao que ele me declarou: pega-o e come-o. Não nos faz lembrar da Escritura, Paulo falando assim: tome deste pão, tome deste vinho, tomai e comei. Para a pessoa tomar e comer, beber e comer, que é necessário uma atitude da pessoa, é individual, é um passo, é algo que é necessário ser feito, é a nossa parte. A parte de Deus aqui já foi feita. Nós temos aqui no capítulo 10 de Apocalipse o anjo forte, o anjo terreno e a noiva. Esses três indivíduos, chamando assim. O anjo forte desceu com um livro desenrolado, aberto em sua mão, fez a sua parte. O anjo terreno aqui, versículo 7 de Apocalipse 10, ele também operou seu ministério, fez a sua parte. E agora a parte que nos cabe fazer? Está aqui. Pega-o e come-o. Ele será amargo no estômago. Todavia, doce como mel na boca. João, tipo da noiva, a noiva vai e pega esse livrinho da mão do anjo. E toma desse livrinho, e come desse livrinho, e come deste alimento. Ah, mas as outras não fazem isso? O problema é delas. O problema é dessas outras virgens que não estão comendo desse livrinho. A noiva está comendo. Está sendo amargo no ventre, mas ela está comendo. Se as outras não querem, o problema é delas.
Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Então veja como que as Escrituras vão se conectando, que as Escrituras elas vão se encaixando, né? É perfeito. Então vamos lá, Escritura tão conhecida, toda a ceia é citada. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Apocalipse 10, nós tivemos um anjo forte, o Senhor, o mesmo Senhor, como diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor desceu. E aí o profeta nos disse em várias mensagens, porque ele recebeu do Senhor e assim nos ensinou, como Paulo estava dizendo aqui. Nos trouxe a mensagem que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Esse alarido, ele foi soado. Deus usou esse instrumento, William Branham. Então vamos lá. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse, a palavra sendo aberta. É interessante notar que tanto lá, quando eu li em Lucas 24, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando o pão foi partido, os seus olhos se abriram, a palavra foi aberta para eles, então eles puderam se alimentar do corpo-palavra do Filho do Homem. E nós vemos agora Paulo falando, né? Jesus dando graças, partindo o pão e dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. João capítulo 6, Jesus dizendo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. É tremendo a conexão das Escrituras. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Algo que é feito por cada um de nós, que nós devemos fazer, é uma tarefa que cabe a nós, uma função que cabe a nós, a parte que cabe a nós. O Senhor veio e revelou a palavra ao seu anjo. O anjo veio e disse, pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Ou seja, o anjo fez a sua parte também, entregou essa mensagem que lhe foi revelada. Agora cabe a nós. Agora está conosco. Então o profeta aqui nessa mensagem Cristianismo contra a Idolatria de 61, parágrafo 129. Nós somos feitos participantes de sua santidade, nós em sua imagem, nós somos imagens viventes de um Deus vivo, e assim somos mortos a nós mesmos e ressuscitados com ele. Agora escutem bem isto. É sua palavra feita carne novamente em nós. O irmão Neville, irmão Neville, olhe isto. Que não é um Deus místico imaginário assentado ali longe. Para muitas pessoas da mensagem, esse Deus é místico. Quando vai se falar dos eventos, como eles vão ocorrer, conforme as Escrituras, mostrando terceira vinda, mostrando a manifestação de Deus através de seu mensageiro, de seu sétimo anjo, isso é um pavor para as pessoas, isso é algo que lhes traz uma tremenda confusão.
Quando começa a mostrar esse Deus se fazendo carne entre nós, em nós, essa transformação, Deus mostrando como este rapto acontece, as pessoas se escandalizam, as pessoas não creem, que elas creem num Deus místico. Como está dizendo aqui o profeta, e que é o Deus vivente, é a palavra em você fazendo-se real. Ó Deus, seguramente creem que sou um fanático, e talvez o seja. Porém, irmão, o podes ver, triunfando sobre toda denominação, triunfando sobre todo o paganismo, um Deus vivo manifestado num templo vivente, a palavra de Deus, a qual é Deus, é feita carne em você. Por quê? Porque está sentado em lugares celestiais, triunfando sobre todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Como o amo, tenho que saltar algumas coisas e continuar. O tempo passa rapidamente. E nós vamos saboreando deste alimento da palavra e realmente é muito bom. 1 João capítulo 2, verso 28 e 29. Sim, queridos filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando? Agora, advertência, a observação. Ele se manifestar e não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, essa grande advertência de João, para que não sejamos envergonhados, nós que temos caminhado todo esse percurso já, perder este arrebatamento, que Deus nos ajude. A era de Pérgamo. Vou ler aqui alguns parágrafos. Você já notou em Apocalipse 22, 17, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diz vem. Veja, a noiva fala a mesma palavra do Espírito. Ela é uma noiva palavra provando que tem o Espírito. Então fica fácil notar se o indivíduo tem a palavra, tem o Espírito que é a palavra ou não. Se a palavra está dizendo A e ele está discordando, ele não tem o Espírito Santo, a palavra nele. Isso é óbvio. Se ele está negando a palavra. E cada era da igreja ouvimos estas palavras. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito dá a palavra. Se você tem o Espírito, você ouvirá a palavra para a sua era. Assim como aqueles verdadeiros cristãos receberam a palavra para a sua era. Aí voltamos aqui naquele contexto de Nicodemos. Se ele não tinha nascido de novo, se ele não tinha um Espírito Santo, como ele ia ouvir essa voz? E hoje não é diferente. Como as pessoas vão entender esta linguagem das Escrituras? Ouvir essa voz do bom pastor, de João capítulo 10, Jesus, a porta, o bom pastor, se elas não têm o Espírito Santo, então o profeta está dizendo, elas não podem ouvir o que a palavra diz para a sua era. Isto é muito claro. Você captou este último pensamento? Eu repito, cada era da igreja termina com a mesma admoestação. Aquela que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos, melhor dizendo, aquele que tem ouvidos, ouça. Aí o profeta aqui entre parênteses, individualmente. É para o indivíduo, irmão. Às vezes a gente fica surpreso com o que está na direita, com o que está na esquerda.
da forma que a pessoa está reagindo à palavra, é porque ele não tem ouvidos. Ele não tem esses ouvidos espirituais. Ele não tem esse azeite, como eu li no programa anterior, Mateus 25. 5 virgens tinham azeite. Outros 5 não. Um grupo tem azeite, outro não. O indivíduo que não tem esse azeite, que não tem ouvidos para o que o Espírito diz, bom, ele não vai reagir, ele não vai corresponder ao que o Espírito está dizendo. É lamentável, mas é a verdade. O que o Espírito diz às igrejas? O Espírito dá a palavra. Ele tem a verdade para cada era. Cada era tem tido seus próprios eleitos. E este grupo de eleitos sempre ouve a palavra e a recebe, provando que tem a semente neles. João 8:47. Aí o profeta cita aqui a Escritura. Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aí voltamos na citação da mensagem, o poder de Deus para transformar. O profeta mostrando os atributos de Deus, mostrando os que têm, como são, né? Os que vieram dos lombos, os que vieram através da palavra falada, da semente original. Ou seja, nós voltamos sempre no princípio. Voltamos no princípio, entendemos o momento que estamos vivendo e olhamos também para frente. Eles recusam a palavra Jesus e suas palavras para os seus dias, mas a verdadeira semente recebe a palavra porque é de Deus. E todos os teus filhos serão ensinados por Deus, o Espírito Santo. Isaías 54:13. Jesus disse a mesma coisa em João 6:45. Sendo um com a palavra, prova se você é de Deus e cheio do Espírito. Não há outro critério. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão discípulos de Jeová. Grande será a paz dos teus filhos. Como diz o profeta, não há outro critério. Não é o que eu penso, irmão. Não é o que nós pensamos. É o que diz as Escrituras. É o que diz a mensagem que está baseada nas Escrituras. Não importa o que eu penso. Não importa o que o fulano de tal pense. Uma coisa é a pessoa não crer. É um direito dela. Ela não crê. Agora, outra coisa é alguém falou uma coisa, alguém está dando uma opinião sobre alguma coisa. Todos nós, como o profeta disse, somos todos dependentes de Deus. Agora, a discussão é se vai crer ou não. Eu faço questão de citar os parágrafos, de trazer os parágrafos às Escrituras, porque estou apenas reproduzindo o que o mensageiro e o que as Escrituras disseram. Senhores, é este o tempo. É este o tempo? 30 de dezembro de 62. A partir do parágrafo 237. Eu creio que o sétimo anjo de Apocalipse 10 é o mensageiro da sétima era da igreja, de Apocalipse 3, verso 14. Recordem. Aí ele lê aqui o Apocalipse 17, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. O sétimo anjo de Apocalipse 17 é o mensageiro da sétima era da igreja. Vem, agora observe. E nos dias, agora observem aqui, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a soar, se cumprirá o segredo de Deus. Agora, soando, este mensageiro, o sétimo anjo, aqui está soando sua mensagem para a igreja de Laodiceia.
Notem seu tipo de mensagem. Agora, isso não era para o primeiro anjo. Isso não foi dado a ele, nem para o segundo, nem para o terceiro, né? E vice-versa, até chegar no sexto. Mas foi o sétimo anjo que tem esta classe de mensagem. Que foi, notem seu tipo de mensagem, consumando todos os mistérios de Deus que estão escritos no livro. O sétimo anjo está terminando todos os mistérios, que têm permanecido como cabos soltos através destas organizações e denominações. O sétimo anjo os reúne e consuma o mistério completo. Isso é o que a Bíblia diz, consumará o mistério do livro escrito. Fazendo aqui um parêntese. Então, irmãos, nos nossos dias, nós estamos recebendo o esclarecimento completo a respeito das Escrituras. Claro que a palavra de Deus, como li lá em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos. Hoje, e o profeta vai citar aqui vários pontos, né, doutrinários, vários pontos escriturísticos que seria de responsabilidade desse sétimo anjo para consumar esses mistérios, esses pontos que ele vai citando aqui. Então, quando uma pessoa duvida disso, não tem um outro mensageiro, uma outra pessoa que vai trazer uma luz maior do que está sendo dado. A pessoa está duvidando da plenitude. Ela está deixando de crer do mistério que está sendo consumado, daquilo que está sendo dado em plenitude. Então, veja o tamanho da responsabilidade, veja o tamanho da gravidade. Aqui está o mistério. O mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada. Então, estava lá na Escritura, mas estava oculta. Por quê? Nos dias da voz do sétimo anjo. Não era para o primeiro, não era para o segundo, como o profeta disse aqui. Agora divinamente revelada. O anjo desceu com o livrinho aberto e entregou para o sétimo anjo. E através do sétimo anjo, porque Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos os profetas. Como Deus é imutável, da maneira que Ele faz uma vez, Ele fará das outras vezes, porque Deus é perfeito. Então, uma vez que Ele fez, aquilo já foi feito perfeito, Ele não tem o que melhorar, então Ele vai só repetir, diferente de nós, que aperfeiçoamos e tal. Agora, divinamente revelada, mas na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. Os maiores mistérios e os grandes mistérios são... Agora o profeta vem e começa a mencionar esses mistérios. A partir do parágrafo 245. Senhores, é este o tempo? Número 1. O mistério do reino dos céus. Este é aquele sobre o qual estamos falando agora. Mateus capítulo 13, do verso 3 ao 50. Agora o segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era, com o contexto em Romanos 11. Eu vou ler aqui, veja como o profeta está citando os mistérios e ainda citando as escrituras. E então, ele não está dizendo aqui, olha, eu sou esse sétimo anjo, eu sou o cumprimento dessa escritura. Mas, irmãos, nós estamos lendo e é só associar uma coisa com a outra. O terceiro mistério é o mistério da transladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era, 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 17, 1 Coríntios 15. O quarto mistério, a igreja do Novo Testamento, com um corpo formado de ambos, judeus e gentios, Efésios 3, verso 11, Romanos 16, 25 e também Efésios 9, 19 e Colossenses 4, 3. O quinto mistério é da igreja como a noiva de Cristo, Efésios 5, 28 ao 32. O sexto mistério é o do Cristo vivo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, Gálatas 2, verso 20, Hebreus 13, 8, em muitos lugares como esse. O sétimo mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada, personificada em quem
em quem toda a sabedoria divina e a piedade é restaurada ao homem. O 9º mistério, 10º mistério, aí o profeta vai falando dos mistérios e citando as Escrituras. Batismo do Espírito Santo, mistério do batismo da água, coluna de fogo regressando, aí no 264 ele fala assim, olha que interessante. O soar da trombeta significa a trombeta do Evangelho. E o soar de uma trombeta na Bíblia significava preparar-se para uma guerra escriturística. Vocês estão anotando? Guerra escriturística. Paulo disse, 1 Coríntios 14, 8, se a trombeta der um som incerto, quem se preparar para a batalha? E se não tiver um som escriturístico, uma vindicação da palavra de Deus manifesta, como saberemos se este é o tempo do fim? Então, o profeta vem dando aqui todos os indícios de como identificar esse tempo do fim. Né? Essa trombeta soando, e aí precisa acontecer esses sinais. E tudo isso nós vimos ali na vida do profeta, no ministério do profeta. Vou ler aqui mais alguns parágrafos dessa mensagem, 353 em diante. Agora, está claro, quando foi aberto o primeiro selo, os selos que estavam dentro do livro, aqueles mistérios foram proclamados, justificação, santificação, e quando todas aquelas pequenas batalhas e coisas deixaram pontas soltas na palavra de Deus, o 7º anjo vem e ajunta todas elas e as explica. Vem, então ele consuma. 7 trovões emitem suas vozes. Então, se esta é uma continuação para o soar destas últimas trombetas ou destes últimos trovões que surgirão, os mistérios, os últimos selos, isso terá que se comparar com o resto da Escritura. E se aqueles primeiros ali foram abertos como uma explosão de trovão, também o segundo está sobre a mesma base. Observe o que sucede. Se a visão foi escriturística, então deve ser interpretada pela Escritura, ou uma sequência da mesma Escritura. Observem, Apocalipse 3, verso 4. 7 trovões, então, o verso 3 e 4, né? 7 trovões, então notem um juramento daquele anjo forte, né? Isso aqui é Apocalipse 10, os versos 3 e 4. Que o tempo estava terminado. Quando estes trovões, vejam vocês, fizeram soar suas vozes, simplesmente pense nisso. Um anjo vestido numa nuvem, com arco celeste cobrindo sua cabeça, ora, vocês sabem quem é esse. Pôs um pé sobre a terra e sobre o mar e levantou sua mão e jurou que quando esses 7 trovões desferiram suas vozes, que o tempo não seria mais. E se os mistérios de Deus estiver consumado, e se esses forem aqueles 7 mistérios surgindo, numa humilde igrejinha como a nossa, que o Todo-Poderoso tem vindo e considerado o estado humilde do seu povo, você diz, bem, eu não creio assim. Pode que não seja, mas e se for? Então o tempo tem acabado. Aqui o profeta, fazendo essa indagação, olhando para toda a humildade e simplicidade ali, Deus trazendo essas coisas, e não tem sido diferente também no nosso cenário atual. As coisas que Deus tem trazido para nós, dentro dessa simplicidade, dentro dessa humildade, e vemos Deus operando através de sua palavra sendo aberta para nós. Não chamando atenção, não sendo um avivamento para atrações, porque muito pelo contrário, as multidões cada vez vão indo embora. Então, já caminhando para o final, nosso tempo aqui já também esgotando. Então, esta mensagem aqui, senhores, é este o tempo, uma mensagem maravilhosa, que o profeta entra ali também num desespero, mas eu queria ali mais abordar como que o profeta vai citando os mistérios, como que ele vai citando as escrituras. Você pode pegar cada escritura ali que o profeta vai citando e ir comparando,
E depois você vai vendo como o profeta, ele trouxe, explicou cada mistério daquele. Então, além dele mostrar o que esse sétimo anjo deveria fazer, ele vem e faz. Então, irmãos, está claro que ele cumpriu isso. Agora, é maravilhoso ver isso, porque muita gente na mensagem não consegue ver o profeta sendo esse sétimo anjo. Muita gente mesmo. Então já é uma grande coisa ter conseguido isso. Agora, precisamos cumprir a nossa parte. Como eu li também as Escrituras, li o profeta falando e trouxe aqui alguns comentários para nós refletirmos sobre fazermos a nossa parte. Deus abriu a palavra, desceu com essa palavra aberta, usou esse sétimo anjo, esse mensageiro, e agora é necessário eu tomar esse livro, eu comer desse livro, para que o corpo, palavra do Filho do Homem, eu esteja alimentando dele e eu esteja tornando esta palavra feita carne para os nossos dias. Para que foi dado o Espírito Santo de 17 de dezembro de 59? Parágrafo 142, o profeta falando, né, de quando a voz veio ali para ele, lá no Rio Ohio. Ele ainda era um pequeno pregador jovem, com cerca de 22 anos de idade, e batizando ali aquelas pessoas. E Deus veio e falou com ele, né? Falou ali que assim como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda de Cristo, você terá uma mensagem que percussará a segunda vinda de Cristo. Perguntas e respostas, número 12. Preste atenção nessa pergunta e como a pessoa constrói essa pergunta e fala com o profeta. Veja como a pessoa trouxe essa pergunta aqui. Pergunta 17, em seguida o parágrafo 383, é a mensagem Perguntas e Respostas número 12, 12 de janeiro de 61. Irmão Brana, nós sabemos que o Senhor é um mensageiro enviado de Deus para esta era da igreja. A pessoa afirmou. Os mesmos sinais que seguiram a Jesus, nós vemos te seguindo. Compreendemos porque alguns que te conhecem melhor pensam que você é o Messias. Você explicaria a diferença na sua relação com Deus e com Cristo? Veja o teor dessa pergunta. Porque fica em uma linha muito tênue, muito fina. Daquelas pessoas que estavam próximas ali do profeta, eles vendo os sinais que o seguiam, eles confundindo se ele era o Messias ou se ele era o profeta, né? Apenas o profeta, o mensageiro. Veja que pergunta interessante, que pergunta. Bem, eu sei, irmãos, agora o profeta já respondendo, que isto é verdade. Aí o profeta também afirma na sua resposta. Bem, eu sei, irmãos, que isto é verdade. Aí se você volta na pergunta que a pessoa fez, ela afirmou que o irmão Brana era o mensageiro enviado de Deus para esta era da igreja. E na resposta ele vai e afirma também. Mas vamos lá, né? Bem, mas vamos esperar, eu tenho algo anotado sobre aquilo, só por um minuto, vem. Muitas vezes é mal compreendido, vem. Mas agora, as pessoas às vezes, eu quero que alguns de vocês leiam comigo em Lucas capítulo 3, verso 15. Enquanto você faz isto, eu posso lhes dizer. Quando você achar isto, deixe-me apenas... Eu não vou fechar a porta porque não há ninguém ali. Vocês já ouviram isto, está em toda parte, mas deixe-me lhes mostrar. Isso tem que ser daquela maneira, isso tem que vir daquela maneira. Se isto não fosse daquela maneira, eu me arrependeria da minha mensagem. Aí o profeta vai dando a resposta aqui, mas é interessante observar como ele afirma ali no início.
Eu vou ler aqui Lucas capítulo 3, verso 15. Talvez, né, os irmãos não lembram do que está falando lá. Está dizendo o seguinte: essa escritura também está em Mateus capítulo 3, verso 11 e 12, Marcos capítulo 1, versos 7 e 8, e João capítulo 1, 19 e 17. No caso, como o irmão Brana citou Lucas capítulo 3, verso 15, eu vou ler o que ele citou. A esta altura, as pessoas estavam em grande expectativa, imaginando em seus corações se porventura João não seria o Cristo. Veja que interessante, o profeta foi lá e voltou na primeira vinda, onde também aconteceu esse episódio. Pessoas estavam confusas, pessoas que eram aqui próximas a João, com dúvidas se, peraí, será que ele que é o Cristo? Mas aí no verso 16, se você ler, então João esclareceu a todos: eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. No caso do irmão Brana, por que ficou difícil para as pessoas ali compreender isso? Porque aqui na primeira vinda foi dois corpos. O mensageiro João, o Messias Jesus, né? Foram dois corpos usados. No caso do irmão Brana, no mesmo corpo que estava sendo utilizado para introduzir o Messias, para introduzir a segunda vinda, né, a tua mensagem e tal, como diz ali naquela citação para que foi dado o Espírito Santo, neste mesmo corpo também o Filho do Homem, o anjo forte, veio e encarnou a palavra feita carne. Então as pessoas, ficou muito difícil para elas separar isso, porque ficou uma linha muito, muito fina. Nos dias de João, as pessoas também começaram a ter essa confusão, essa incompreensão, mas aí veio Jesus, né? Outro corpo, outro tabernáculo, e aí João apontou, né, o Cordeiro de Deus, ele fez o que lhe cabia fazer. E aí ficou mais fácil para as pessoas, né, entre aspas, né, daqueles que iriam compreender, porque mesmo assim a maioria não identificou Jesus como o Messias. Aí o profeta falando aqui, né, no 384, ouçam, irmãos, eu vos imploro diante de Cristo, você contém esta parte de sua ordem, mas se você fosse espiritual, você compreenderia. Você não sabe a primeira coisa que ele disse lá embaixo no rio? Você não lembra o que ele disse? Como João Batista foi enviado para ser o percussor. Ou seja, ele estava percussando, ele estava introduzindo, ele não era o Cristo, ele estava introduzindo, trazendo uma mensagem que estava percussando a primeira vinda de Cristo, no caso João. No caso do irmão Brana, a segunda vinda. Foi isto que o anjo do Senhor disse. Então veja como o profeta foi e alinhou ali o pensamento e trouxe o esclarecimento, né, em cima desse pensamento. E aí se lê aqui os parágrafos seguintes, o Brana vai dando mais explicação, citando ali João Batista, e ele cita, né, o irmão ali que fez o desenho ali das 7 eras. Não vou conseguir pronunciar aqui o nome do irmão aqui, talvez certo, né? Pequeno Willy, eu não lembro agora no áudio ali como que pronuncia. Ali fora colocou o meu nome sobre aquela estrela, né? Naquele quadro ali que nós temos das 7 eras, aí tem as igrejas, né, e os mensageiros. Aí esse irmão colocou o nome ali do irmão Brana. Então veja que não foi o irmão Brana que colocou o nome dele lá. Claro, né? O irmão Brana colocou lá o Elias, né? Mas nós sabemos, né, com tudo que nós temos falado aqui já hoje mesmo. Então o profeta veio buscando tirar esse espírito que estava ali tentando colocar o mensageiro no lugar de Cristo. Então hoje muitas pessoas, elas
se escandalizaram, né, quando vamos falar de Apocalipse 19, né, ou quando foi muito falado, né, por queridos irmãos nossos aí de Apocalipse 19, irmão Neville, pastor Davi, irmão Jorge, muitas pessoas se escandalizam, tá tirando o lugar de Jesus. Irmãos, como o profeta disse aqui, se você for espiritual, você vai compreender isso. Agora, se você não for, você vai se confundir, vai achar que tirou o lugar de Jesus, vai tirar o lugar do profeta, vai complicar tudo. Vai fazer igual Nicodemos mesmo. Falar de coisas naturais já não vai compreender, quanto mais de coisas celestiais. Agora no 387. E o profeta aqui, ainda eu vou ler aqui no 386. Eu creio que talvez eu esteja sendo enviado para uma parte da sua igreja para ajudar a estabelecer essa mensagem em um lugar onde isso deveria estar quando este percussor viesse, pois ele virá. Aqui agora o profeta já tira ele como essa pessoa. Aí no 387, mas eu creio, eu sendo o que sou, eu creio que tenho a mensagem do dia. Eu creio que esta seja a luz do dia. Ele está afirmando. Eu creio que está apontando para aquele tempo que está chegando. Veja você, eu creio que esta é a mensagem que ele disse lá embaixo lá no Rio Ohio, que ele estava citando. Então está perfeitamente alinhado com as Escrituras. Olha, muito mais poderia ser dito, tenho mais dezenas aqui de citações, mas para não estender muito, não ficar muito cansativo, né, para o natural, né, devido sabermos que muito conteúdo pode dificultar, claro, na compreensão, mas eu creio que o objetivo aqui de trazer sobre este assunto, corpo-palavra do Filho do Homem, que nós precisamos estar se alimentando deste alimento do dia, para que nós possamos se tornar essa palavra feita carne, se tornar este corpo-palavra, porque Deus só vai buscar, só vai retirar desta terra o corpo-palavra, este corpo noiva. No mais, ficará para passar a grande tribulação. Essa é uma triste realidade e que Deus tem colocado no meu coração de trazer essas palestras e até pregações mesmo que eu tive a oportunidade de falar sobre os nossos dias, sobre o nosso momento, sobre este arrebatamento, sobre nossa transformação. Isto tem estado muito forte no meu coração, e dos vários ângulos que eu tenho tomado, das várias escrituras e quadros escriturísticos e citações, tem sido bem voltado para o momento, para esse alvo, né, do arrebatamento e da transformação. Claro, como no Apocalipse, Deus veio para revelar as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. É o completo. Nós precisamos sim das doutrinas, nós precisamos das coisas que eram, nós precisamos dessas coisas que são, este foco que eu estou dando neste arrebatamento, dessas coisas que são realidade, que já está acontecendo, e precisamos também das coisas que hão de ser, dos eventos futuros. Como o irmão Jorge está ali, pela graça de Deus, falando com muita propriedade, trazendo através dos dias, né, ali da criação, mostrando com quadros maravilhosos isso, se aplicando nas nossas vidas. E só nos resta
comer deste alimento, porque Deus tem usado instrumentos e só resta cada um de nós tomar deste pão que é Jesus, que é a palavra, e comer. Porque com outro tipo de alimento nós não alcançaremos esta estatura do varão perfeito. Irmãos, que Deus possa lhes abençoar, que o Espírito Santo possa fazer aquilo que não está no meu alcance, lhes revelar estas coisas. Claro que eu sei que não tem nenhuma novidade aqui, é mais compartilhando, buscando aproveitar do pouco tempo que nós temos. Talvez nós não tenhamos aqui na próxima semana, estamos passando aqui um processo de reunir recursos para essa transmissão, e nós não fazemos nada sozinho, precisamos também de cooperação de outras pessoas, mas eu creio que se isso for algo da vontade perfeita de Deus, como nós temos crido, que é algo que Ele tem nos guiado a fazer, Ele nos proverá as ferramentas, nos proverá as condições para continuar realizando este trabalho. Então, se nós não conseguirmos fazer na semana que vem, até a próxima oportunidade que Deus nos conceder. Que essa palavra possa rejubilar em vossas almas e que seja um regozijo constante em suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que Deus os abençoe. Amém.